1 Crônicas 22, de 11 a 19. Palavras de Davi a Salomão. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e bronze e ferro, em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros e pedreiros, carpinteiros e peritos em toda a sorte de obra, de ouro, de prata, também de bronze, de ferro, que se não pode contar. Dispõe-te, pois, faze a obra, e o Senhor seja contigo. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor, vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está por sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe, pois, agora o coração e a alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus. Disponde-vos, edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar em nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pela vida, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos diante da Tua Palavra, estudando, ó Deus, buscando conhecer aquilo que é bom, aquilo que é virtuoso, aquilo que traz bênção para a nossa vida. Que o Senhor Deus esteja abençoando essa série de mensagens que vamos fazer, ó Deus. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, que o Senhor venha realmente a sondar os nossos corações, a quebrantar, a transformar, ó Deus, a renovar cada um de nós, segundo a força do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Nós pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos um desafio diante de nós de estudarmos o que nós estamos chamando de as 7 virtudes celestiais. Esse tema, ele está relacionado a um tema que já é conhecido na história. Eu creio que os irmãos já ouviram falar sobre 7 pecados capitais. Isso não está na Bíblia nesse termo, né? 7 pecados capitais ou 7 virtudes celestiais. Mas no decorrer da história, a própria igreja estudou esses temas que são colocados como um número de 7, mas são 7 temas. Para não estudar apenas o pecado, eu achei interessante essa forma de estudar o inverso, que são as virtudes. E se você reparar, quando você estuda uma virtude, quando você fala, faça isso, automaticamente você está dizendo, não faça aquilo. Então não é necessário estudar o não faça isso, não cometa esse pecado, não faça aquilo. Mas à medida que você estuda o positivo, você debate o negativo. Por exemplo, se estudarmos a prudência, como vamos estudar hoje, nós estamos dizendo que nós devemos combater
a luxúria. Se estudarmos a caridade, nós vamos estar falando que temos que ser contra a avareza. Então nós vamos estudar aqui, são 7 temas. Não significa que são apenas 7 virtudes na Bíblia. São 7 temas e nós colocamos como 7 virtudes. Esses estudos também não é um estudo que existe um livro pronto. Pode até existir um livro, mas não é base de um livro que nós estamos estudando. São apenas 7 mensagens que vamos trazer esse tema. É claro que existem muito mais virtudes na Bíblia, mas nós vamos estudar esses temas aqui, chamados como 7. A primeira virtude, prudência. Por que precisamos estudar sobre prudência? Porque, irmãos, o mundo vive a imprudência. Nós percebemos como as pessoas aparentemente acham que quanto mais louca é a sua atitude, mais legal ela é, mais emocionante, mais sucesso eu vou fazer. Quanto que a prudência é uma palavra que combina com a vida, é uma palavra muito importante para nós. A prudência é estudar a fuga dos extremos. Repare que nós temos que ter prudência por todo lado. Por exemplo, é errado comer demais, mas é errado comer de menos. É errado trabalhar demais, mas também é errado trabalhar de menos. Se você dorme demais, você vai ser chamado preguiçoso. Se você não dorme, você vai ficar doente. Moderação e prudência é necessário para a nossa vida. E nós precisamos muito estudar sobre isso. Quando o mundo ensina a imprudência. Um dia eu vi uma reportagem falando sobre este outdoor, que foi colocado no Rio de Janeiro, propaganda de um site. Tenha um caso agora e arrependa-se depois. Aí lá tem o endereço do site, esses sites de relacionamento. Eu vou passar rápido aqui para ninguém pegar o endereço, né? Mas você repare que tem aqui uma figura, né, de Cristo, né? A figura de Cristo. E a gente percebe que é uma ideia totalmente errada daquilo que é verdadeira paz com Deus. Então, irmãos, no mundo de imprudências, nós precisamos pensar um pouquinho sobre isso. 3 coisas: o que é prudência, por que devemos ser prudentes e um exemplo prático de prudência. Nós vamos ver isso aqui à medida que vamos estudar. O que é prudência? Tem uma definição de dicionário que diz qualidade de quem age com moderação, condimento, buscando evitar tudo o que acredita ser fonte de erro ou de dano, cautela, precaução, circunspeção, ponderação, cordura, sensatez. O que é prudência? Moderação nas atitudes. Isso é o que é bom para nós. Prudência é o temor do Senhor, é a sabedoria. Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e revelam prudência todos os que o praticam. Seu louvor permanece para sempre. Ser prudente é temer ao Senhor. Então, se nós fôssemos definir em poucas palavras o que é prudência, poderíamos dizer que é temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Repare que naquele texto que nós lemos de 1 Crônicas, ele diz, aqui Davi dizendo a Salomão, ele diz: agora pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que
quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Salomão deveria ter prudência e entendimento, para que ele pudesse guardar a lei do Senhor. Guardar a lei do Senhor. Essa é a ideia de sermos prudentes. Buscarmos, seguirmos a palavra do Senhor. Buscarmos seguir os caminhos do Senhor. Há um tempo que nós estávamos estudando a revista da Escola Dominical, numa das lições, eu achei interessante um versículo que falava sobre prudência, e ele diz o seguinte: o prudente persegue o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, uma definição boa da diferença entre o prudente e o inexperiente ou ignorante, o nécio. Qual a diferença? Um vê o perigo, o outro não vê? Acredito que não. Acredito que os dois estão vendo o perigo. Qual a diferença então? Um vê o perigo e busca refúgio, e o outro segue adiante. Quando nós estamos diante de algo que percebemos que é perigoso, que é errado, que não vai dar muito certo, o que é prudente fazer? Buscar refúgio dá a ideia de fugir mesmo, né? De se afastar, abandonar aquilo. Mas será que é isso que muitas vezes nós fazemos? Muitas vezes o mundo faz? É aquela ideia, né? Eu vou arriscar. O sinal ficou vermelho, mas no lugar de tirar o pé do acelerador, eu vou acelerar para ver o que dá. Aí uma vez você passa e não acontece nada. Mas isso não significa que você não cometeu algo que é uma infração, algo que é perigoso, e algo que, se você persistir no erro, uma hora você vai se dar mal. Precisamos ser prudentes, buscar o refúgio do Senhor e não a loucura. Lembra, irmãos, do que diz a Bíblia em Mateus 7:24? O homem prudente é comparado com aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E a nossa casa não é a casa física apenas, é a nossa vida. Sobre que fundamento nós edificamos a nossa casa, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa vida? Precisamos edificar sobre alicerce firme. Edificar a casa sobre areia parece algo fácil, algo bom, dá a ideia de alguém que construiu uma casa na praia, muita facilidade. Só que ele esquecia que o alicerce ali não era muito bom, que ele estava correndo perigo de um momento ou outro o mar, né, a maré vir e derrubar aquela casa. Mas a única preocupação era a facilidade, era o prazer, e isso não é prudente. O homem prudente edifica a casa sobre a rocha. E o que é a rocha aqui nesse texto, irmãos? De Mateus 7. Aqui diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Que é a palavra de Deus? Tudo aquilo que Ele nos ensina. Prudência e entendimento andam juntos. Eu compreendo o que é certo, eu sou prudente em praticar o que é certo. Isso deve fazer parte da minha vida. Mas também quero falar com os irmãos sobre o porquê devemos ser prudentes. Nós vimos na definição de prudência que prudência é moderação. E eu creio que um texto que fala sobre moderação, muito especificamente, é esse de Filipenses 4:5, que diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está
o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida. A ideia desse ponto, por que devemos ser prudentes, qual é a motivação que eu tenho para ser prudente? Não é muito mais fácil eu viver as imprudências da vida e ir escapando? Mas aqui diz, a motivação é: perto está o Senhor. Perto está o Senhor, Ele está presente. Ele vê tudo que nós fazemos. Mas uma ideia principal de perto está o Senhor aqui, perto está a vinda do Senhor. Nós temos uma vida que é comparado a um breve pensamento. A nossa vida é comparada a sopro. E nós precisamos então cumprir a obra do Senhor. 1 Crônicas 22, versículo 16, diz: dispõe-te, pois, faze a obra, e o Senhor seja contigo. Porventura, não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Devemos nos dispor a fazer a obra do Senhor. Nós temos o tempo específico para fazer cada uma das obras que Deus coloca nas nossas mãos para fazer. Esse texto é interessante, que Davi, ele desejava muito, ele mesmo, construir o templo. Mas ele vem explicar que, por ter trabalhado, por ter as mãos sujas de sangue, Deus diz: você não vai construir o templo, vai ficar para o seu filho Salomão. Só que Davi participou quase 100% aqui, porque ele arrumou o material quase todo, arrumou os trabalhadores quase todos para ajudar Salomão. Ele também colocou Salomão numa atitude estável. Não havia guerra naquele tempo, ninguém iria guerrear contra Israel. Então Salomão vai lá e constrói. Ele tinha que construir. Ele tinha o tempo certo para isso. Todos nós temos tempo para cada uma das nossas atividades. Perto está o Senhor de nós. Salmo 39, 5, é o texto que eu estava citando há pouco, fala que o cumprimento dos meus dias é como um palmo. Já pensou nisso? Qual é o cumprimento dos meus dias? A gente poderia falar: não, mas hoje as pessoas estão vivendo mais. Tá, estão vivendo mais, no lugar de 70, 80, 90, mas isso é considerado a um palmo. Aqui diz também que a duração da minha vida é nada diante de ti. Diante do Deus eterno, a minha vida é nada. E aqui diz: a vida do homem não passa de um sopro. Pensou? Sopro. Próximo, agora já é o próximo. Sua vida acabou. Eu preciso então ser prudente nesse espaço. E é interessante, às vezes a gente pensa assim: eu não vou ser prudente não, porque não dou conta, é muito difícil. Tente. Dedique ao Senhor. Você vai perceber, quando você nem imaginar, você já passou por tudo. Já passou pelas tentações, pelos problemas, e já venceu esses problemas ao lado de Deus. Agora o contrário, se a gente se largar à imprudência desse mundo, não importar com o alicerce, aonde nós estamos edificando a nossa vida, também o tempo vai passar, e a gente vai chegar ao fim desconstruído. A gente vai chegar ao fim com a sensação de ter perdido a vida. Perto está o Senhor. 1 Coríntios 7, 29 a 31, na linguagem NVI, diz: o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem, porque a forma deste presente mundo está passando. Então o que Paulo quer dizer aqui, gente?
É claro que ele não quer dizer que a gente não deve comprar mais, vender mais, casar mais. Mas o que significa esse como se não? Ele quer que nós tenhamos a consciência de que todas essas coisas são passageiras. Ele quer que a gente tenha sempre em mente que nós não devemos nos apegar demais a essas coisas como se elas fossem a nossa vida. Tem pessoas que compram como se fosse a vida delas, a compra. Eu vi uma das milhares de propagandas sobre o Dia da Mulher, né? Uma mensaginha assim dizendo, pode parar de me dar parabéns, né? Me dê um sapato, né? Um sapato assim, né? Tudo bem, mas use como se não. Às vezes nós não temos as coisas estão nos possuindo, né? Nós vivemos para o casamento, para as compras, para tantas coisas desse mundo. Esquecemos de amar e viver para Deus. Qual o maior motivo das pessoas não se comprometerem com a igreja, com as coisas de Deus, com a leitura da Bíblia, com a oração? É falta de tempo, eu não tenho tempo. O problema não é o tempo, o problema é que eu não estou dedicando tempo. E eu dedico tempo para aquilo que eu amo, então eu preciso rever o meu amor àquilo que é mais importante. A Bíblia tem um versículo muito bonito, que muitos de nós gostamos. Porque tua graça é melhor do que a vida. Não é verdade isso? E a vida é boa, gente? Ela é muito boa. Que prazer, que alegria podemos acordar cedo, temos nosso café da manhã, temos o nosso trabalho, até mesmo simplesmente respirar, poder ir para um lado, para o outro, poder pensar, poder fazer uma leitura. Mas a graça de Deus é melhor do que a vida. Quando nós acordamos, a primeira coisa que nós deveríamos pensar, não é? Que bom eu respirar, que bom eu poder me vestir, mas é que bom eu acordar na presença do Senhor. Que bom eu poder compreender a salvação. E até mesmo dizer que bom eu estou um dia mais próximo de estar na presença do Senhor. Um ano mais de vida, um dia mais de vida. Nossa alegria não pode ser baseada apenas no que existe. Então, esse deve ser o maior incentivo. Por que devemos ser prudentes? Porque perto está o Senhor. Perto está o dia do Senhor. E o homem prudente estará firme neste dia diante de Deus. Agora, irmãos, eu queria dar um exemplo prático de prudência. A gente poderia ficar estudando prudência várias semanas, né? A prudência nisso, a prudência naquilo, a prudência, um ano de prudência. Eu queria dar um exemplo só. E olha o exemplo que eu encontrei. O prudente busca amar o próximo e não falar mal dele. Eu li vários versículos sobre prudência e caí numa repetição em Provérbios falando a respeito do prudente no que fala. Eu acho interessante que quando a gente vê o Filipenses 4:5, que diz: seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Qual é uma das formas de alguém conhecer a minha moderação? É quando eu tenho controle da minha língua. Seja no falar mal de alguém, seja no brigar com alguém, no discutir, quando sou confrontado por alguém, seja na forma prudente, comedida que eu uso as minhas palavras. E realmente eu pensei, não há exemplo melhor que precisamos
E aí podemos começar por aí. Deixa para segunda-feira, que hoje já está tarde, né? Mas começar a ser prudentes no falar. E olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios 10, versículo 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Falar demais é uma forma de transgredir. Provérbios 11, 12. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente se cala. Quando nós não somos prudentes no falar, irmãos, nós cometemos um grave erro de desprezar as pessoas. As pessoas Deus coloca na nossa vida para que possamos amá-las. O privilégio que você tem de estar perto de uma pessoa. Às vezes parece que a gente quer só estar perto de quem está longe. E longe de quem está perto, né? Que coisa estranha. Ah, eu queria tanto morar na cidade que você mora. Aí você muda para a cidade do fulano, você nem visita o sujeito, você nem está perto. Um exemplo dessa história de perto de quem está longe, longe de quem está perto, é o tal da internet, né? As redes sociais. É um amor para cá, um amor para lá. Ah, quando eu for a gente vai se encontrar. Aí você vai na cidade, não vai. E já aconteceu comigo, de você passar no shopping do lado da pessoa, e ela não olha para você, e você também fica sem graça de ir lá cutucar a pessoa. Oi, sou eu. Mas dias atrás, meses atrás, estava lá, falando: oi, querido, tá bom, você mora aí ainda? Moro, estou na igreja e tal. Passa do lado, despreza o próximo. Então, irmãos, é muito fácil falar do próximo, mas aqui diz: o homem prudente se cala. Caminhando aqui nessa sequência, 12:16 de Provérbios explica bem aonde eu quero chegar. Aqui diz: a ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Repare o que quer dizer esse texto. O prudente vê a falha de alguém e ele oculta. Alguém pode falar: ah, não, pastor, isso não pode. Está escondendo, está sendo conivente. Não, a ideia de ocultar aqui é simplesmente a ideia de não aproveitar a falha do fulano como motivo de conversas, de fofocas e de tudo mais. Repare, irmãos, que a gente tem muito o costume de falar do mal. E o que é bom a gente falar. O que é bom todo mundo sabe. A gente tem que falar do que está errado para consertar. Mas na verdade você não fala do que é mal, do que é errado para consertar. Você fala porque quer falar mesmo. Aí eu disse, parece uma quarta-feira eu disse isso. Você já viu que hora boa que a gente ouve as pessoas falando bem do outro? Que hora boa não, né? Que hora que a gente ouve alguém falando bem dos outros? Aí a resposta é no velório dele, né? Aí eu falo: você espera a pessoa morrer para falar bem dela? Você sabia que é livre você falar bem das pessoas? E repare, gente, falar bem não significa que você vai falar, exagerar, falar que fulano é super inteligente, que falar que fulano é perfeito, que fulano é um santo. Não, fale bem, é citar uma característica positiva, algo. Olha como a gente sabe falar bem das pessoas. O que é falar mal de alguém? Quando você fala mal de alguém, você não fala uma coisinha que ele fez de errado? Ah, fulano foi lá e tropeçou. Aquilo vira história. Aí você vai ficar argumentando, todo mundo discutindo sobre aquele ponto. É igual comentarista de futebol, né? Quando vai falar um comentário, qual que é o ponto central lá? Não, o pênalti errado do fulano. Todo mundo vai discutir. Foi um segundo que ele errou o pênalti. Mas vai discutir, ele devia ter chutado com a perna direita, chutou fraco, chutou desleixado e tal. E a gente deixa de falar o que é bom. E aqui diz então: o insensato, ele fica irado, ele briga, ele fala mal, mas aquele que é prudente, ele oculta a afronta. Repare que falar não adianta nada. Muitas vezes o simples falar não resolve.
Não vai mudar nada. Eu simplesmente falar mal da minha igreja ou mal de algum acontecimento, o que vai resolver? Parece que a gente tem aquela pulsação de que está resolvendo, né? Porque você fala e você argumenta e o outro fala também, e o outro, você não viu, fulano fez isso. O simples falar é simples falar. Agora, se eu puder ajudar, tem uma falha, eu puder me dispor a ajudar naquilo que está faltando, ou me dispor até a conversar com um líder responsável, ajudar a alertá-lo, às vezes a pessoa acha que está fazendo certo, mas simplesmente falar por falar é complicado. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. A ira do insensato, num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Nós chegamos à conclusão. Esse texto que eu separei de 1 Crônicas 22 é um texto bem desafiador, né? Você imagine Davi passando para o seu filho tarefas, funções. Ele tem muitas palavras de encorajamento aqui. Seja forte, corajoso, não temas, não te desalentes. Dispõe-te, faze a obra, o Senhor seja contigo. Deus nos deu paz por todos os lados. Dispõe-te agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor, vosso Deus. Disponde-os. Eu quero que possamos pensarmos na nossa vida como uma vida que pode ser cada vez melhor, à medida em que nós descobrimos, né, o que Deus quer para nós, o que Deus quer para os nossos dias. E essa descoberta você precisa fazer, muitas vezes sozinho. Repare quando alguém jovem tem aquela dificuldade de escolher a sua profissão, mas depois ele consegue achar aquilo que ele mais gosta e trabalha naquilo, ele tem muito prazer, muita alegria na sua profissão, na sua vida. Maior alegria temos quando a nossa vida tem um propósito maior. Lembre do que Paulo diz? Aquele que compra como se não, aquele que trabalha como se não. Por quê? A nossa mente tem que estar no propósito maior. E nós precisamos então buscar diante de Deus o que Ele quer para nós. E que possamos ter, com a ajuda do Senhor, essa prudência de dispor, de buscar o Senhor. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Deus nos abençoe, irmãos, que possamos buscar a palavra do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração nesse momento. Obrigado, Senhor, nós te louvamos pelo dom da vida, nós te louvamos pela alegria de poder te servir. Pai querido, nós confessamos diante do Senhor que não podemos negar, ó Deus, que muitas vezes somos imprudentes. Nós olhamos o mundo com tanta imprudência e até podemos pensar que a nossa vida é melhor, que nós estamos corretos, mas, ó Deus, quantas decisões erradas, impensadas nós tomamos diariamente. Ó Deus,
Sabemos que a prudência está no temor do Senhor, em guardar a tua palavra, e que o Senhor esteja falando conosco, nos ajudando a conhecer mais e mais a palavra do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Aplica nos nossos corações e nos ajude, ó Pai, cada dia, ó Deus, nos fortalecendo, nos abençoando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.